Bom dia a todos, prezados conselheiros e conselheira Mara. A turma encontra-se completa na sua formação e vamos dar início, então, à sessão de julgamento do dia 25 de maio, período da manhã, nesta primeira turma ordinária da segunda Câmara, terceira sessão. Para esta sessão está previsto os processos de número 48, dos itens 48 a 96, sendo que foi retirado de pauta o processo do item 92. Não há processos com julgamento com preferência, em razão de participação de patrono. Portanto, vamos seguir a ordem da pauta. Iniciando com o item 48, processo final 2017-13, SDEV Indústria Gráfica Limitada, relatoria do conselheiro Leonardo Andrade. Esse processo é paradigma, e os itens 49 a 55 são os processos do lote de repetitivo. Com a palavra, conselheiro Leonardo. Bom dia a todos. É um processo, então, recurso voluntário, interposto por SDEV Indústria Gráfica Limitada. No mês passado, nós julgamos da mesma recorrente 8 processos idênticos aos que serão julgados nesta sessão. Então, já adiantando que a proposta é a mesma do mês passado, em razão da identidade das matérias envolvidas. Então, foi uma manifestação de inconformidade, contestando o despacho decisório, né, que reconheceu parcialmente o direito creditório e homologou de forma parcial também as DECOMPs, vinculadas aos créditos objeto das glosas. Foram créditos escriturados indevidamente, débitos apurados relativos a revendas de insumos, sem destaque do IPI nas respectivas notas fiscais. A fiscalização procedeu à reconstituição da escrita fiscal e apurou o IPI devido, com a lavratura de auto de infração, que integra o processo administrativo final 2018-51. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi julgada improcedente. Foi interposto recurso voluntário, de forma hábil e tempestiva, em que são produzidos argumentos de defesa, e como será esclarecido no voto, esses argumentos de defesa eles estão mais vinculados ao auto de infração do que o processo aqui em análise. É o relatório, presidente. Sim, pode ir ao voto, pode ser de forma resumida. A proposta, então, presidente, de forma bem objetiva, é sobrestar o processo em razão da vinculação dele ao auto de infração, em que foi reconstituída a escrita gráfica, né? Em razão da reconstituição da escrita gráfica, foi lavrado esse auto de infração, e é onde se discute efetivamente o mérito do litígio. Esse auto de infração está aguardando a distribuição aqui no CARF. Então, como nos processos do mês passado, a minha proposta é de sobrestá-lo na DIPRO, até que se tenha o julgamento em definitivo do processo administrativo fiscal 10.640, 721.105, 2018-51. É como voto. Ok. Inclusive, esse processo do auto de infração é o mesmo dos processos que ficaram sobrestados em abril e é o mesmo Exato. Pelo menos deste item agora, né? Correto. Ok, então. Então podemos votar. Elcio? O relator. Pedro? Acompanho. Mara? Com o relator. Arnaldo? Com o relator. Laércio? Com o relator. Márcio? Acompanho. Eu também estou acompanhando, então, por unanimidade de votos, está se sobrestando o julgamento deste processo na DIPRO, até que o processo final 2018-51, que é o auto de infração, seja julgado em definitivo no CARF. Ok.
Esse resultado se aplica aos itens 49 a 55. O próximo ESDEVA 56. Esses já são de multa, é isso? O 56 e o 57 é a multa isolada, presidente, do parágrafo 17 do artigo 74. Então, no mesmo sentido como foi sobrestado no mês passado eram 4 em que se analisavam as decompes e 4 das multas vinculadas. Agora nós temos os 56 e o 57, que são as multas do parágrafo 17 do artigo 74. Então, também a proposta é sobrestar na DIPRO, o que muda daí é só o final com as vinculações aos processos devidos ali. Então, sobrestar, o 56 é sobrestar até que o processo administrativo fiscal, final 2017-13, que é o ressarcimento à compensação, o qual depende do resultado do julgamento do processo administrativo fiscal 2018-51, seja julgado em definitivo no CARF. Ali, presidente, é só tirar processo apenso, que na verdade ele está vinculado, só que neste aqui ele tá separado, ele não está apenso como os outros estavam. Então, no dispositivo, retira o apenso, processo apenso? Só tirar o processo apenso. Ok. Então, perdão. Sim, pode falar, Leonardo. Aí eu só deixo ver se o 57 eu também coloquei esse processo apenso. Não, o 57 eu retirei processo apenso. Só que ele está vinculado a outro, daí é só copiar os... Só copiar ao... Ok, bom, podemos votar. Então, nesse caso também, da mesma forma, a proposta de conversão do julgamento em sobrestamento, né, na DIPRO, até que o processo, no caso aqui, final 1713, que é de ressarcimento e compensação, o qual depende do resultado do julgamento do 1851, seja julgado em definitivo. Elcio? Correlator. Pedro? Também. Mara? Com relator. Arnaldo? Com relator. Laércio? Com relator. Márcio? Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, então, sobrestou o julgamento, o processo na DIPRO, para aguardar o resultado final definitivo do 2017-13 e do 1851. O que eu disse foi o 17. O 13... Não, espera aí. Os números do processo mudam só o primeiro, né? Só o primeiro. Só o primeiro, tá. Então, na verdade, o processo em que vai ser aguardado o julgamento no 56, ele é de final 1713. E no 57, ele é o 1749. Ambos também dependem da definitividade do julgamento daquele processo de auto que esteve no 55. Então, esse é o resultado final, 56, 55, 55 não, 48, que é o paradigma, 56 e 57. O 57, presidente, só para esclarecer, o 57 ele está vinculado ao 49 da pauta, que está no lote. É a multa 49 que está dentro do lote. Tá. Tá?
Ok, é o primeiro do lote 49, tá certo. Ok. Bom, finalizamos então Esdeva. Próximo processo da pauta, 58, ele é um paradigma também, da Crona Acessórios Hidráulicos, relatoria do conselheiro Pedro Lima, o paradigma final 2016-61, itens do lote 55 a 69. Pedro, com a palavra. Ok, presidente. Estão me ouvindo? Bem? Sim. Bom dia novamente a todos. Bom trabalho. Item 58 da pauta primeiro, né, presidente? Sim. Depois tem os 70 e 71 que não são paradigma, né? Repetitivo. Isso, perfeito. Agora deixa eu só, na verdade, conferir uma coisa aqui, porque, se eu não me engano, vocês conseguiram acessar a pasta Crona aí? Os documentos ok, né? Tá. Meu VPN tá ruim de conectar. Tô tentando desde que eu entrei, mas eu vou pela minha pasta aqui, que é igual, tá? Deixa eu só conferir uma coisa. O que acontece? O final 2016-22, ele é o principal. Deixa eu ver qual que é. É o item 71 da pauta, presidente. Tem que fazer ele primeiro, porque ele é o principal. Os demais dependem do julgamento dele. Ok? Pois não. Então vamos ao 71, que é o final 2016-22. Isso. Vamos lá. Vou abrir aqui. Então, a minuta é Crona AI, né, de auto de infração, 2016-22, maio 2021. É um caso de classificação fiscal. É engraçado que esse caso de classificação fiscal, ele tem esse que é o auto de infração, né, que é o principal, e ele tem casos de crédito, que são os conexos, né? Caso de crédito com classificação fiscal, então. E o crédito foi glosado unicamente por conta do auto de infração, tá? Esses pontos aí são importantes. Não. A minuta que eu gostaria que vocês abrissem é a Res Crona 2016-22. Eu vou propor resolução. Ok? Então, por favor, troquem a minuta. E, se possível, abram a que está escrito Res. Bom, o contribuinte, essa Crona Acessórios, ele faz vários tipos de produtos, né? Produtos de plástico, como aquele sifão de plástico sanfonado que vai na pia, né? Embaixo da pia, na pia da cozinha, por exemplo, que ele chama de multisifão. Ele faz aquela boia, ele faz vários tipos daquela boia que controla nível de água. Então, faz para caixa d'água,
faz para bebedouro de animal, faz para caixa de descarga, faz torneira de plástico e faz um engate plástico. É tipo um tubo, né, de plástico flexível e com os engates na ponta, né? E são esses os produtos que foram reclassificados pela fiscalização, né? Mais precisamente, a torneira de plástico para jardim, esse seria o nome, né? O multisifão, o engate plástico e a boia, ok? E no meu resumo eu trouxe as fotos aí para vocês, se vocês quiserem ver. Tá lá no resumo, tá? Tá no voto de mérito também, né? A fiscalização, então, lavrou o auto de infração de IPI para cobrar a diferença da alíquota do IPI, né? Aquela premissa que vai no auto de infração é essa aqui, ó: produto saído do estabelecimento industrial ou equiparado ao industrial com emissão de nota fiscal, infração: saída de produtos sem lançamento de IPI, inobservância de classificação fiscal ou alíquota de IPI, né? Aí o contribuinte impugnou, folhas 1971, né? Defende a classificação que ele utilizou, critica a classificação que a fiscalização utilizou, e pede também, é uma impugnação bem completa, né? Ele pede a reunião dos processos, mas na verdade são esses que já estão reunidos aqui, né, com os repetitivos aí. Aí ele pede verdade material, pede que seja feita diligência para tirar as dúvidas técnicas dos produtos, visto que não tem nenhum laudo nos autos. Pede a nulidade da DRJ por ter presumido qualidades do produto que não estão em laudo, né? E nulidade da DRJ por ter a DRJ, como é que é? Ele alegou que a DRJ presumiu, né, as qualidades técnicas do produto. E tem mais outro argumento aí importante, já eu vou lembrar. E, bom, foi julgado improcedente a impugnação na DRJ, no âmbito da DRJ São Paulo, né? Lembrei. O contribuinte, depois no recurso voluntário, ele pediu a nulidade da DRJ, porque a DRJ disse que não é necessário nenhuma análise técnica para classificar o produto, né? Então ele critica a decisão de primeira instância, dizendo que é impossível você fazer uma classificação de um produto sem realmente identificar ele, né? Saber a composição do produto e tal. Então a DRJ julgou improcedente a impugnação e fez realmente essa afirmação, né, de que não é necessário nenhuma análise técnica, tá? E aí eu trouxe alguns trechos da DRJ, no meu resumo, que eu vou ler para vocês, eu vou ter que passar por eles aqui, rapidamente. Ponto 1, a torneira e a boia para a caixa d'água. Não, ele chama de torneira boia para a caixa d'água e torneira para jardim.
o contribuinte adotou a classificação 8481-8019, cuja alíquota de IPI é 0. E a fiscalização reclassificou para 8481 também, 80 também, mas jogou lá na 99, com a alíquota de 5%. Tá? Engate plástico e multisifão, o contribuinte adotou a 3917, 4090. A alíquota de IPI era 0. E a fiscalização reclassificou para 3917 também. Aí aqui muda. Foi, em vez da 40, foi para 3300. Com a alíquota de 5%. O julgamento da classificação é esse, né? E aí a DRJ traz uns argumentos confusos, mas na verdade ela tá transcrevendo os argumentos da impugnação. Quando eu li, eu falei, nossa, mas a DRJ está decidindo contra ela mesmo. Ela transcreveu os argumentos de impugnação, mas não falou que estava transcrevendo, né? Então ficou confuso lá no relatório dela. Aí, tá lá no meu resumo, eu trouxe para vocês o trecho que a DRJ fala que, conforme anteriormente exposto, é mister afirmar, didaticamente, que a operação de enquadramento de produto em código de classificação fiscal não tem caráter técnico, e sim estritamente tributário. Os termos do PAF, artigo 30, parágrafo 1º, cabendo ao auditor executar o referido enquadramento à luz da legislação tributária aplicável, RIP 2010, as regras gerais de interpretação e a NESH. E aí reforça, né, a reclassificação que a fiscalização fez. Que os argumentos que a DRJ usou são os seguintes. Portanto, correto o entendimento da fiscalização quanto à NCM 8481-8099 para as torneiras para jardim, pois, independentemente do material que sejam feitas, devem ficar na posição 8481, torneiras, válvulas, tal, e dispositivos semelhantes. Não sendo válvula redutora, a DRJ parte da premissa que ela não é válvula redutora, né, para transmissões de retenção nem de alívio, são 8481-80, outros dispositivos, não sendo de uso exclusivo ou princípio em banheiros ou cozinhas, nem utilizados em refrigeração, tal. Também não sendo uma das válvulas descritas, somente pode ser classificada no 841-8099. Com relação à boia para caixa d'água, ele fala que por não ser utilizada em banheiro ou cozinha, não pode ser classificada na posição 841-8010. Correto entendimento da fiscalização e classificar na 841-8099, porque as torneiras boia para caixa d'água, independentemente do material que sejam feitas, devem ficar na posição 8481, ok, né, que é torneiras. Ele fala que não é válvula redutora de retenção nem de alívio, não utilizados em banheiros, cozinhas, tal. O mesmo raciocínio, né, da torneira. E aí, por fim, agora, com relação aos multisifões e engate plástico, a DRJ julga que são tubos flexíveis de plástico e não acessórios, como que era impugnante, né? Enquadra na 3917, ok, né? Tubos e seus acessórios. 3917.3, né? Outros tubos não reforçados ou associados a outras matérias. Então,
outros tubos não reforçados ou associados a outras matérias, nem podendo suportar a pressão mínima de 27,6 MPa, dotados de acessório para conexão a outros tubos. Somente pode ser classificado na 3917-3300. Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, com acessórios. E aí ele menciona que o TVF trouxe as soluções de consulta da Diana para os 3 produtos que aponta como correta as classificações apontadas pela fiscalização mesmo, né? Tá lá no meu resumo, se vocês quiserem ver. E aí, recurso voluntário, então o contribuinte reforça os argumentos de impugnação que eu falei para vocês, né? E aí eu trago alguns comentários do recurso voluntário. Eu vou pular aqui um pouco, peraí. Bom, ele defende a posição que ele utilizou, né? Porque ele fala que o 3917, cadê? Os engates plásticos multissifões, ele enquadra como acessório, porque ele entende que é um acessório do aparato lá, onde ele vai ser encaixado, entendeu? Ele não é um produto em si, ele é parte de um conjunto ali. Então, por isso ele classificou na 3917-4090, engates plásticos e multissifões, né? Com relação a torneiras boias para caixa d'água, lá, a boia para caixa d'água e torneira jardim, ele entende que, ele explica que, na verdade, essa boia para caixa d'água, a que foi reclassificada, é uma boia que é usada para caixa de descarga, né? Que é usada em banheiro, né? E que a torneira ele classificou na mesma posição, a torneira para jardim, né? Porque seria a mais específica, seria a que estaria mais próxima da torneira jardim, né? Visto que não tinha uma posição expressa para ela, né? É basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso. Não, o relatório é esse. Aí depois, para o voto, eu trouxe o voto de mérito e o voto, a proposta de resolução, presidente, porque não tem nenhum laudo nos autos, né? Mas aí eu falo no voto. Bom, Pedro, vamos à resolução, ao voto. A questão toda é os fundamentos aí para que haja conversão do julgamento em diligência. Então, essa é a questão principal aí que a turma deve estar, em que será submetido a julgamento da turma, essa conversão com essas carências de fundamentos para afirmar esta ou aquela classificação fiscal. Então, pode ir para o voto da resolução. Ok, presidente. Eu vou resumir, para não tomar o tempo nosso tão precioso aqui. É o seguinte, se vocês verem lá na minuta minha de resolução, que eu trouxe aí para a gente, né, vocês vão ver que
apesar de não ser produto químico, que a gente tem que descobrir as especificidades do produto e tal, tem alguns requisitos que são técnicos para essa classificação aqui, né? Por exemplo, o tubo flexível suportar a pressão mínima de 27,6 MPa ou não. Esse é só um exemplo, né? E nos autos só tem um catálogo do contribuinte que não tem essa informação. Eu entrei no site, também não achei. Não tem nenhum laudo nos autos, né? E por aí vai, né? Então, por exemplo, estava falando do tubo, né? Agora eu vou falar do outro Do produto. engate. Do engate. Eu posso dizer... Ué, eu não coloquei aqui a posição 8. Cadê a 8? Eu acabei não colocando na resolução, mas está lá no voto do mérito. Deixa eu ver aqui, ó. O engate, a 8481, é assim, ó. O que eu falo no voto, né? A posição 8481 começa com a palavra torneiras. E a fiscalização jogou lá na 8481, 8099, lá embaixo. Então, o produto que é uma torneira, que é a primeira palavra da posição, está classificando na última, tá estranho isso, né? E aí, você partir da premissa que a torneira não é uma válvula redutora de pressão, também é estranho. Não me parece assim ter um bom senso nesse sentido, porque a gente pode muito bem baixar em diligência e o laudo pegar e falar, não, a torneira é uma válvula redutora de pressão, né? Eu não sei quais são os critérios que o profissional da área tem para dizer se a torneira é uma válvula de pressão ou não. Por exemplo, né? Então, o voto é para que junte um laudo nos autos, até porque tem tanto processo, todos dependendo desse, e no CARF só tem um precedente que julga multisifão, que a nossa querida amiga Mara foi vencedora. Mas lá o caso, não sei se estava com laudo e tal. Eu vi o seu voto, Mara. E você defende até a posição 3917. Depois eu vejo lá. Mas você defendeu que eram tubos flexíveis, né? Podendo suportar a pressão mínima de 27, eu acho, né? E aqui no nosso caso, o fiscal diz que não pode suportar a pressão de 27. Então, realmente, assim, eu entendo que precisa amadurecer a questão técnica nos autos. Porque de forma que para você jogar lá no fundo a classificação do produto, você precisa ir eliminando os anteriores, né? Como a NESH recomenda. Então, eu acho que vai ficar mais fácil, porque até onde eu vi aqui, inclusive o meu voto no mérito, o voto que eu fiz no mérito, eu não tive essa coragem que a DRJ teve de presumir as propriedades técnicas do produto. Então, eu tive que ir usando as regras gerais e classificar com o que tinha nos autos, que eu achei que ficou uma decisão muito sem base técnica. É isso. Eu ponho a resolução, eu não falei os termos, né, presidente? Mas está lá, vocês viram aí, né? Vou possibilitar a juntada de laudo, que ateste as características de uso e composição dos produtos, conforme questionamentos no presente voto. Analise o laudo, a unidade preparadora, né? Elabore relatório fiscal, dê ciência ao contribuinte do relatório elaborado e permita sua manifestação. Após, retorne para julgamento.
Mara pediu a palavra. Primeiro, Pedro, você lembra qual que é esse acórdão meu? Eu não lembro mais qual o número, não. Vou ver aqui, Mara. Eu já me debrucei muito sobre esse assunto. Esse assunto deu muita polêmica e muita discussão. Porque, então, para fazer essa classificação, eu lembro, eu não lembro se tinha laudo, não, mas eu parti de literatura técnica, tá? Então, e das normas ABNT, e inclusive literatura internacional de normas internacionais. E a partir disso, eu consegui fazer a classificação dessas mercadorias. Foi um voto muito extenso e muito detalhado. Tá? Então, é um assunto assim, que eu posso dizer que eu conheço bastante. Que eu tive que estudar muito esse assunto. Então, o que eu vejo, assim, essa questão da pressão desses tubos, no caso do tubo, principalmente, né? É um fator importante, sim, tá? Para a classificação, a pressão. Só que isso, geralmente, essas empresas, eu não sei que empresa que é essa, se é uma empresa, assim, pelo visto, ela que fabrica esse produto, né? Ela que fabrica ou ela importa? Ela fabrica? Geralmente as empresas, para poder fabricar esses produtos, elas têm que passar por critérios de adequação do produto, tá? Então, tipo assim, em metro. Então, essa questão da pressão do produto é meio que, vamos dizer assim, tabelada e padrão. Então, assim, você vê assim, normas para construção civil, você tem que ter os determinados produtos que encaixam naquele padrão, senão ele não serve. É aquelas famosas propagandas, né? Se é tigre ou confio e tal, né? Porque eles têm que seguir determinados padrões técnicos, que senão eles não entram no mercado. Existe essa fiscalização. Por isso é possível partir dessa literatura técnica. Talvez, assim, a diligência, porque se você falar em uma questão de diligência, você vai ter que mandar isso para o laboratório para poder verificar, atestar esses critérios. Não, mas eles têm, Mara. Então eu acho que a diligência, no caso aí, tem que ser a empresa juntar os catálogos técnicos mais detalhados. Não é questão de pedir laudo, não, tá? Porque, agora, eu não me oponho a fazer a diligência, não, porque eu acho assim, que quem vai classificar tem que ter todas as informações disponíveis. Agora, por outro lado, eu acho assim, que eu, pelo menos, consegui fazer essas pesquisas na internet, na página das empresas, você encontra os catálogos, essa documentação técnica, essas normas ABNT, você encontra tudo disponível na internet. Então, dá para fazer, dá trabalho. Agora, então, e você consegue fazer. Agora, se for pedir a documentação, tem que pedir a norma ABNT, da construção civil, né? Porque tem normas ABNT que falam dos padrões desses acessórios da construção civil, vamos dizer assim, né? Que fala qualquer. Tem norma ABNT do próprio produto e tem o catálogo do produto. Tá? Então, isso inclusive, também um outro lugar que eu pesquisei que é muito interessante é um programa do governo federal que ele dá de construção de moradia, que ele dá todas as especificações. PBQPH. Não é? Então, ele dá todas as especificações de norma. Se eu falar para vocês que o meu escritório, antes de eu entrar no CARF, trabalhava com isso. Eu fazia a conformidade da venda de produtos na construção no Brasil. Pois é. Então, aí tem essas normas de conformidade lá, não tem? Aí que eu peguei lá essas normas de conformidade. Inclusive, identifica as empresas não conformes. Isso. Entra com PAC no Ministério Público.
Um trabalho bem interessante. Essa é a história da cadeira de plástico. Vocês lembram que antigamente a gente sentava na cadeira de plástico e ela estourava? Né? Então, tem norma para isso tudo. Então, assim, como o relator já propôs a diligência, eu já adiantando, eu não sou contra, não, porque eu acho que ele que vai classificar, né? Então é melhor que ele tenha essas informações em mãos para poder fazer a classificação correta. Né? Obrigado, Mara. Suas colocações são importantes, até para ressaltar que a questão não seria a questão de um laudo técnico, mas sim a questão de prestações de informações no sentido de revelar quais são as características técnicas do produto das quais depende a correta classificação, principalmente por causa daquela posição em que ela condiciona a um limite mínimo de pressão. Né? Então, para abandonar aquela posição, passar por ela, por não se enquadrar, deve-se ter a certeza de que não há o atendimento àquele requisito técnico. Então, de fato, aí, eu acho que sim, a empresa ela detém as informações necessárias. Creio que sim, porque os produtos dela eles devem ser de alguma forma certificados, né, pelo Inmetro ou algo assim, em que devem obedecer a padrões de qualidade, inclusive tratando-se de por onde tem fluxo de água, questões de pressão, né? Aí só completando, Paula, eu acho assim que a sugestão aí para o Pedro, eu não li os requisitos que ele formulou, mas eu acho que você tem que partir assim da classificação que ele deu e que a fiscalização deu, e pegar cada palavra e perguntar. Isso aqui, pressão, aí de cada produto. Nesse produto, tem isso, tem aquilo, tem como que é isso, como que é aquilo. Então, aí você vai quando chegar para você, você sabe todas as palavrinhas, cada palavrinha ali, se você pode encaixar ou não. Aí vira um jogo de filtro, né? De filtro de panela. Tá bom, Mara. Eu fiz um pouco disso no corpo do voto, mas eu me comprometo, então, depois, acho que agora não tem como, né, presidente? Mas, a princípio, é verificar alguns desses pontos, a pressão do tubo, verificar se a torneira pode ser considerada como válvula ou não. São alguns desses. E acato, concordo com a dica da Mara, e substituo, então, laudo por juntar catálogos técnicos detalhados e normas da ABNT relativas ao produto. Mas não só isso, normas... Pedro. Seria assim, esses documentos técnicos iriam comprovar aquilo que ela estaria também afirmando, né? Porque ela tem que demonstrar o que a Mara quis dizer é que para cada quesito, o quesito ele deve ser direcionado a responder se aquela mercadoria, aquele produto, ele se enquadraria ou não naquele item específico da TIP. Então, aí sim, olha, a pressão é assim, ele comporta pressão acima de tanto, sim ou não. E aí o catálogo técnico estaria confirmando a informação ou não. Bom, mas eu vou fazer, presidente. Por enquanto ainda estamos ainda na fase de debates, né? Uhum. Não sabemos ainda se vai prevalecer ou não a resolução. Alguém mais? E essas normas também que o Pedro citou aí, que de conformidade também, seria interessante, viu, Pedro? Se ele tiver alguma, juntar. Nesse programa aí do governo, se tiver essas normas para o produto dele, que ele juntasse. Boa ideia, o programa, o PBQPH. Porque essas normas do governo são muito detalhadas, elas explicam bem o produto. Sim. Okay. Alguém mais, a nível de comentário, algum acréscimo, colaborando nos debates?
Eu só fiquei em dúvida, Pedro. A tua dúvida é na classificação dos 3 produtos ou só nesse sifão? Não. Porque assim, ó, eu não vi muito o que perguntar, e especificamente para a empresa, né? Uma coisa é pedir para ela juntar catálogo para especificação técnica. Agora, em relação ao resto, eu não entendi qual é a tua dúvida na classificação da torneira e no outro produto, que é a boia. Porque a boia, inclusive, a fiscalização diz que não cabe na caixa acoplada, né? A questão é bem objetiva. Vamos lá. Com relação à torneira, né? A fiscalização pulou. Eu não juntei aí na resolução para vocês, mas juntei no meu resumo e no voto do mérito, lá a posição, né? A fiscalização e a DRJ partiram da premissa de que ela não é uma torneira lá, cadê? Posição 8481. De que ela não é uma válvula redutora de pressão, que é a primeira posição, né? Sendo que torneira, inclusive, é a primeira palavra da posição. E jogou lá embaixo. Então, assim, qual que é a minha dúvida? É perguntar, torneira não é uma válvula redutora de pressão? Desculpa, Pedro, mas a premissa não parece ter sido essa. A premissa é que não é usado exclusivamente em banheiro e cozinha. E por isso não classifica Não, na 84, 81, 80. Perfeito. Sim, concordo com você, Arnaldo. Só que para ir para essa posição do banheiro cozinha, ele descartou todas as outras anteriores. Esse é o ponto, né? Ele partiu da premissa de que a torneira não é uma válvula redutora de pressão. Mas quem partiu a premissa foi a própria recorrente. Também, a fiscalização também, os dois. Mas não cabe aqui Mas assim, ó, mas a gente tem um desenho ali. A posição das duas. Mas a gente tem um desenho da torneira ali, que a partir daquele desenho a gente consegue ver que aquilo não é uma válvula redutora. É uma torneira, cara. Não, mas é aí que tá. Eu não sei se numa visão técnica a torneira é uma válvula redutora de pressão ou não. Pode ser que seja, entendeu, Arnaldo? É uma outra linguagem. O meu pai é engenheiro. Ele fala A, eu entendo C, né? É uma linguagem totalmente diferente, apesar da gente se entender muito bem. Mas a torneira, como eu disse, também é estranho. É a primeira palavra da posição. Se jogar lá numa das últimas, 84, 81, 80, 99, tem que ter pelo menos uma razão técnica para isso, né? E outra, por que eu estou incluindo tudo? Primeiro, porque fica mais fácil, já vai ver tudo. Volta com todos os dados técnicos de tudo. Segundo, porque a DRJ negou expressamente que a gente não precisa identificar o produto, não precisa saber qual é a propriedade técnica dele. Pedro, desculpa insistir, tá? Mas assim, ó, pelo que a Mara encaminhou, e eu concordo com a Mara no encaminhamento dela, não seria um caso de pedir um laudo técnico, e sim de pedir esclarecimentos. Mas isso eu já mudei. Pois é. Mas a que tipo de esclarecimento vai perguntar? Isso é ou não é uma válvula redutora? É Sim, isso? Essa é uma das perguntas. Mas e quem vai responder isso? A empresa, junto com o laudo técnico, que ela junto com a catálogo, né? É assim, a empresa junto com o catálogo, com as propriedades técnicas, Pois é, com mas base desculpa. na norma da BNT. É porque essas coisas, a norma da BNT dizem, Arnaldo. Eu sei, Pedro, eu sou engenheiro também, Pedro. Assim, ó, deixa eu te dizer, cara, o catálogo não vai dizer isso não é uma válvula redutora de pressão, porque o catálogo vai dizer isso é uma torneira, cara. O contribuinte vai dizer. Aí é isso que o contribuinte juntar. O contribuinte vai juntar esses dados, esses documentos, normas ABNT, catálogo técnico, como a manifestação dele, né? Aí a fiscalização analisa e faz o relatório dela. Mais uma vez, fiscalização intima o contribuinte desse relatório dela. E aí o contribuinte se manifesta por último.
e volta para a gente com a opinião de todo mundo. E em relação à boia, qual é o teu questionamento? Com relação ao sifão, vocês já entenderam, né? E o engate plástico. Com relação à boia, né? O que eu entendi aqui, o contribuinte juntou fotos, né? E eu juntei isso em algum dos meus votos, não sei se de mérito ou na resolução, que esse produto, ele é para... Ah, tá. Aqui foi ao contrário, né? Essa foto aqui é da... É da fiscalização, da DRJ, da fiscalização que juntou, né? Contribuinte, ele está mostrando que não cabe na caixa de descarga. Isso. Bom, enfim, mas de qualquer forma a dúvida permanece. Eu tinha achado que era ao contrário, que ela era só para caixa de descarga, né? Mas a dúvida permanece porque lá no começo dos autos tem o catálogo do contribuinte, né? E dá para ver lá que ele faz diversos tipos de boia. Cito dois, né? A torneira boia para caixa d'água, a torneira boia para bebedouro. E se for via para bebedouro, ela é menorzinha. A haste é menor, né? Então, eu também fiquei na dúvida de qual boia exatamente a gente está falando nos autos. A gente está falando só dessa que é a maior, que é para caixa d'água, né? Porque o problema, Arnaldo, é que não tem uma posição específica para boia e para caixa d'água, cara. E eu procurei, hein? Eu até pensei em classificar isso como um acessório de uma caixa d'água, mas também não tem posição específica para caixa d'água. Pensei em classificar isso como acessório para caixa de descarga. Também caixa de descarga tem posição específica, mas não é o caso aqui agora, né? Então, é um produto que não tem onde você classificar ele, né? E eu não achei precedente no CARF. Então, por isso, mais uma vez, acho importante que sejam juntadas as propriedades técnicas dele. Ok, o Elcio havia pedido palavra também, depois eu volto com a Mara. Elcio. Eu vou deixar para pronunciar no voto, porque muito do que eu ia falar, o Arnaldo já questionou aí, então vai ficar repetindo, eu vou deixar para falar no voto. Ok. Mara, com a palavra. Mara, aquilo que você me escreveu acho que é bem relevante, sim, a questão do responsável técnico. É isso, é isso que eu ia falar. Que eu acho assim, que essas empresas, todas essas indústrias, têm responsável técnico, um engenheiro. Então, além de pedir os catálogos, as normas e tal, faz as perguntas para o responsável técnico responder, porque, igual o Arnaldo falou, isso não vai estar em catálogo. Mas o responsável técnico, ele sabe, ele vai responder, ele está assinando ali, né? Ele, engenheiro, está assinando. Bem lembrado. A tua dúvida, Pedro, é se a torneira ela também teria a função de redutor de fluxo, redutor de pressão? Porque se você for ver, presidente, ela reduz a pressão. Não. É um controle de pressão a torneira manual. Ele é um redutor de pressão. A cara, o rosto que o produto tem, talvez não seja importante para a questão técnica, né? Então, é importante o cara que é da área falar o que é isso aí, né? Para a gente classificar tranquilo, né? Tá bom. Que não tem eu acho que já discutimos, não sei se mais alguém queria estar falando, senão a gente passa ao voto e já a partir do voto eu acho que a gente constrói, se for pela resolução, vai construir pelo menos o perfil, a linha a seguir aí em relação aos quesitos e o que perguntar, né? Então, podemos passar o voto e já, dentro do voto, a manifestação também, conforme queira. Começando no Elcio. Já é o voto? Sim. Tá.
Eu analisei aqui tanto o termo fiscal, né, quanto a DRJ. Em relação a dois itens, dois no mínimo, pode ser que tenha mais, dois itens, a grande controvérsia é o seguinte: o contribuinte quer que aquela peça ela seja entendida como um acessório de um conjunto de tubos maior. Aí vem a fiscalização e a DRJ demonstrar que não, que aquela peça ela serve para ligar a tubulação até a torneira, ou a tubulação até a vazão da pia. Então, é uma peça muito bem específica, ela existe por si só, ela não é parte de um conjunto. Então, só a partir dessa questão, pelo menos em relação a essas peças, a gente já poderia avançar na classificação fiscal. Os demais itens que eu verifiquei aqui, eu também não vejo nenhuma complexidade. Inclusive, assim, eu construí a casa agora recentemente, né? E pelos itens que eu verifiquei aqui, a fiscalização e a DRJ olharam a ABNT, olharam fotos, foram na internet, pegaram alguns dados técnicos desses itens, fizeram até simulação, como já foi falado aí, de que o contribuinte faz uso de uma solução de consulta para informar que o produto dele deveria ser o mesmo tratamento da válvula de descarga. E ficou demonstrado que não se trata de válvula de descarga, é uma válvula de caixa d'água. E mesmo que nas normas de classificação não tenha uma válvula de caixa d'água específica, um ponto específico, válvula de caixa, é o nosso trabalho de procurar a classificação correta. Então, assim, a não ser que tenha um dado aí, tudo bem, as questões que a Mara levantou, eu acho importante, mas nesse caso específico aqui, se olhar aí, tanto a DRJ como a fiscalização, são itens muito simples. Eu não vejo razão para aprofundar isso aí. Acho que a gente já poderia partir para a classificação, eu não vejo. Porque o que eles vão trazer? Torneira, eu acho que não tem grandes. É ver os argumentos que o contribuinte constrói para defender a classificação dela e confrontar com os argumentos da fiscalização. E a gente fazer uma opção. Eu não vejo necessidade de um aprofundamento. Se fosse, tudo bem, uma questão mais complexa, né, de uma instalação maior, mas você vê que são tudo peças de construção civil, em casa, escritório, não vejo complexidade nenhuma. Então, assim, a princípio, eu sou desfavorável à realização da diligência, que eu acho desnecessária. Acho que a gente já tem elementos suficientes para definir qual é a classificação correta. Ok. Bom, de fato, a gente está preliminarmente votando a resolução ou não. Caso a resolução não seja vencedora, aí sim passaremos à questão de mérito. Então, Elcio é contrário à conversão em diligência. Mara. Como eu manifestei inicialmente, eu concordo com o Elcio. É possível fazer essas classificações todas, entendeu? Porque dá um pouquinho de trabalho. Até o Elcio chegou a olhar aí, a DRJ, a fiscalização, coisa que eu não olhei, eu li só o voto do Pedro, porque não deu tempo de ler. É possível fazer, sim. Eu acredito que é possível fazer. Inclusive, com pesquisas, e o Elcio falou que já tem as informações no processo, eu acho que dá para fazer. Agora, o meu, que eu me manifestei, né, inicialmente, que eu não era contra a diligência, porque eu acho o seguinte, que nesses casos em que o relator tem dúvidas, acaba sobrando para a gente fazer aqui na hora a classificação, entendeu? Durante a votação. E isso, para mim, fazer uma classificação, não várias, você fazer aqui durante a votação, eu acho muito temeroso, porque a gente acaba incorrendo em erro. E a classificação ela tem que ser feita com calma. Só um detalhe, Mara.
Eu tinha até lido o voto do Pedro anterior, que não era resolução, já enfrentando o mérito, né? E eu já tinha decidido impedir vista justamente para, na minha vista, trazer a classificação que eu acho correta. Que aí já seria mais um subsídio para a discussão da turma, né? Mas aí eu acho que a gente seria primeiro definir se há necessidade da diligência ou não, né? O problema, Elcio, que é isso daí, eu até pensei também isso, falei assim, olha, se for, eu vou pedir vista, porque esse negócio de classificar aqui na hora, correndo, é muito temeroso. Só que aí, o que acontece? A gente está tirando o trabalho do relator e passando para a gente, né? Então, assim, o relator deixa de classificar e a gente vai ter o trabalho de classificar, porque a gente vai fazer a classificação toda. Então, assim, já que o relator tem dúvida e ele vai fazer, e ele, a partir dessas informações, ele entende que é possível fazer a classificação, eu prefiro que o relator faça e traga um relatório mais bem fundamentado, um voto mais bem fundamentado, para a gente decidir em cima, entendeu? Porque senão, se a gente começar a pedir vista em todo o processo de classificação, acaba-se que quem pede vista vai ficar sobrecarregado. Então, por isso que eu sou a favor da diligência. Eu acho que, assim, em todos esses processos de classificação, se o relator não consegue fazer em cima do que está, ele mostra que ele tem dúvida, eu não sou contra fazer diligência, não. Igual eu falei inicialmente, eu acho que é possível fazer, entendeu? Mas eu não sou a relatora. Então, por isso que eu concordo com a diligência. Ok, Mara, mas ele já trouxe, inclusive, o voto de mérito, né? Isso tem. Aí a questão de concordar ou não e de ter dúvida ou não, como já se pronunciou o Elcio. Pois é, mas se ele trouxe o voto de mérito e falou que ele tem dúvida, então sinal de que não é um voto que vai trazer argumentos suficientes para a gente decidir. Vai estar um voto, assim, né, que vai gerar dúvida na gente. Mas o julgamento de mérito, se não me engano, ele vai no prejudicial. Ver o teor do voto. Ele vai no prejudicial, o voto de mérito. Ele não enfrenta a classificação, né? Mara está pela resolução, né? Só, presidente, só esclarecer aqui. Eu ainda não apresentei o voto de mérito. Não concordo com a afirmação, Elcio, de que eu só vou na prejudicial, até porque eu não apresentei o voto de mérito, né? E, assim, eu trouxe o voto de mérito, se for o caso de para ele, eu estou confiante no voto, no meu trabalho, tá? O ponto é que eu reforço é o seguinte: os autos, eu aprendi isso com o Hinderley, com o Charles, com o Paulo, tá? Essa turma tem um histórico de não negar uma diligência quando ela vai instruir os autos, quando ela vai trazer informações que não tem nos autos, para que isso fique seguro para os conselheiros decidirem. É um hábito que essa turma tem há muitos anos, né? A Mércia também era grande defensora disso. Então, eu simplesmente estou trazendo algo da turma, na qual eu estou faz muitos anos, que a Tatiana Belisário também defendia isso, que não cabe a gente fazer uma apuração que é de responsabilidade ou do contribuinte ou da fiscalização. E no caso aqui, eu entendo que a responsabilidade dos dois era, né, ter trazido dados técnicos do produto. Então, em vez da gente apurar isso, e ir atrás de norma BNT, tudo, pegar e juntar no voto, eu estou seguindo o que a gente fazia já faz um tempo. Esse é o meu voto, é nesse sentido. Eu não estou me esquivando do meu trabalho de forma nenhuma aqui. Ok, Pedro. Mara votou pela resolução, né? E aí se a resolução for vencedora, a gente volta a conversar, na verdade, vamos decidir os termos dela, né? E a resolução, veja só,
uma conversão do julgamento em diligência, desde que vencedor, ele é tomado pelo colegiado, e não que seja exclusivamente os termos da diligência conforme proposto pelo relator, e sim é uma composição em que aqueles que votaram devem estar contribuindo para que seja elaborados quesitos, assim como a Mara já contribuiu bastante em apontando as formas dos quesitos, em estar questionando cada uma das posições, né, se enquadraria ou não. Bom, Leonardo. Sem áudio, Leonardo. Tem som, Toledo. O Leonardo está sem áudio. Foi. Não, agora sim. Presidente, não me oponho à realização da diligência. Fiz uma pesquisa rápida aqui pela internet e de alguns produtos, né, do litígio, concorrentes utilizam a NCM adotada pela recorrente. Então, a nossa decisão aqui, ela terá impacto até de mercado. Então, eu concordo com as ponderações do relator, da conselheira Mara, de que quanto mais elementos instrutórios nós tivermos nos autos, até por esta pesquisa que eu fiz aqui, porque isso daí vai impactar no mercado. Não é uma nem duas empresas, não são nenhuma nem duas empresas, são mais empresas que fabricam esses produtos aí destinados à construção civil. Então, eu concordo com a conversão do feito de diligência, acho que as ponderações da conselheira Mara foram relevantes, de que se nós tivermos mais elementos aí para decidir, seria prudente. Acompanho o relator na proposta de conversão do feito em diligência e realização pela conversão do feito em diligência através de resolução. Arnaldo. Eu vou acompanhar a diligência também, especificamente em razão da dúvida do conselheiro Pedro na análise dos produtos. Eu particularmente, eu concordo com o Elcio, Pedro. Eu me sentiria à vontade para classificar esses produtos, mas eu entendo a tua dúvida, tá? E em função disso eu acompanho. A minha preocupação que eu tenho nessa diligência é unicamente em relação aos quesitos, porque tu trouxeste uma proposta de quesitos que ela era um pouco mais ampla, que ela pedia um laudo, e conforme a Mara colocou, me parece efetivamente que não é o melhor caminho a ser adotado aqui. Eu acho que a gente tem que pedir catálogos, a gente tem que pedir esclarecimentos para o engenheiro responsável, temos que pedir o posicionamento da fiscalização, se for o caso, se eles quiserem contra-argumentar. Agora, não é caso de laudo. E aí me preocupa especificamente quais são os quesitos a serem colocados nesse pedido. Como te disse, eu vejo dúvida em relação a alguns aspectos específicos, mas eu não colocaria quesitos tão amplos assim. De novo, eu me sentiria à vontade para classificar esses produtos, Pedro. Eu não precisaria desses esclarecimentos. Então, me preocupa a amplitude que vai ter esses questionamentos. E aí eu não sei como é que a gente faz, senhor presidente. A gente está votando a resolução já como um todo, pacote fechado, ou os quesitos ainda vão ser discutidos? Não, o quesito vai ter que ser discutido, porque vai ter que ser feito um dispositivo, vai ter que ser um texto que adeque aquilo que a turma acha conveniente, além daquilo que o Pedro já colocou, porque ficou muito claro até agora, a questão toda aí em relação aos engates, né? Até já adianto, eu também não vi grandes
grandes problemas na questão da torneira, mas também concordando. Mas, mesmo assim, inclusive em relação a torneiras, que quesitos seriam esses? Ou nem fazer quesitos em relação a isso. Mas, de certa forma, o conteúdo da resolução seria que, além da apresentação de catálogos, especificações técnicas que demonstre as características do produto em atender às exigências técnicas. Então, eu acho que quando você coloca essa redação, que ele apresente as características técnicas do produto de forma que atenda aos requisitos normativos de ABNT ou quais seriam outros órgãos, e metro, eu acho que já é o norte para uma futura decisão, para a nossa decisão em relação àquilo que está sendo respondido e informado. Né? Eu acho que seria mais ou menos nesse sentido. A gente ainda está em aberto em relação a esses quesitos, sim, a esse teor da diligência. Ok, obrigado. Bom, vamos concordando, então. Laércio. Presidente, eu vou acompanhar pela resolução, até pelo fato relevante que o conselheiro Leonardo falou, mas só fazendo um adendo aqui, para Mário e para o Pedro. Há 3 meses atrás, também fiz uma proposta de diligência, com dúvidas técnicas, a turma entendeu que não, nós julgamos o mérito. Não há nenhum problema em relação a isso. Muitas vezes o relator não tem essa compreensão, tem uma compreensão que tem necessidade de, sim, mais informações, porém, a turma pode superar isso, por isso que é um colegiado. Naquele momento, ficou muito claro, isso foi 7-1, inclusive, eu não vejo nenhum problema. Enfim, mas em relação a princípio, eu estava inclinado a votar para afastar a resolução e julgar o mérito, mas feito as considerações do conselheiro Leonardo, estou acompanhando. E, Arnaldo, em relação aos quesitos, é igual aquele meu caso ontem, que nós julgamos, né? Teve a proposta de diligência e, no final, nós acabamos fazendo um ajuste, lapidando melhor a questão ali. Tá? Obrigado, presidente. Difícil, presidente, porque, como bem apontado pelo conselheiro Arnaldo, a preocupação dele com relação a esses quesitos, porque em alguns momentos no processo tem a citação, inclusive, de pesquisas feitas em catálogos, em normas ABNT. Você pedir um parecer, ainda que seja, tem que ser muito cirúrgico para colocar o responsável engenheiro realmente numa situação que ele possa expressar uma realidade que é difícil não vir a favor do contribuinte, né, da empresa que ele está respondendo. Eu fico com muita dúvida aqui se realmente se a proposta de resolução não teria que ser por um caminho de laudo. Porque voltar isso para a empresa, ainda que seja respondido por um engenheiro responsável, eu sinceramente não vejo que vai vir coisas diferentes que a gente possa aqui, de repente, mudar a opinião ou seguir um caminho mais seguro, além do que o processo está instruído. Mas acho que as considerações postas, tanto para a resolução quanto também dá para a gente, de repente, se pronunciar, mas como a conselheira Mara também disse, a gente pode pecar aqui em algum ponto ou outro que pode fugir nesse momento aqui de votação. Eu estou encaminhando para a resolução,
mas temos essa questão do responsável técnico, com os quesitos voltados para o responsável técnico responder, suprir a necessidade do relator. Acho que, se há uma dúvida aqui, eu acho que o laudo é que supriria, mas eu estou indo pela resolução. Presidente? Sem microfone não adianta. Aí, presidente, só para. Aí, sinceramente, eu volto nesse ponto, não sei aí a ajuda dos colegas em relação ao laudo, porque será que realmente a gente vai ser cirúrgico e botar esse responsável técnico sobre uma perspectiva de que ele elucide. Porque o que vai acontecer é isso, ele vai tentar elucidar melhor, esclarecer os pontos que a gente está pedindo, mas vamos convir, esses pontos, esses esclarecimentos não vai vir em nenhum momento contra o que a empresa classificou. Não vão. Não vão. Então aí eu acho que não seria então um laudo técnico o que supriria realmente a necessidade do relator para estar fazendo? Aí sim, a gente teria um laudo, e aí a fiscalização vai ter o seu contraponto para fazer sobre esse laudo, que vai ser, de certo, imparcial. Mas é um ponto. Ok. Eu também concordo com a diligência, principalmente no tocante aí a questão da identificação, não só da identificação, mas das características técnicas em relação aos engates, para que permita verificar se em qual das posições, em qual dos itens, qual dos códigos seriam classificados dentro do 3917, alguma coisa. Então, seria esse o meu voto também, concordando. Pedro, você pediu a palavra ou esqueceu de abaixar na última vez? Eu esqueci de abaixar, presidente. Mas como presidente, com a proposta da Mara, muito bem-vinda, né? A minha proposta inicial de laudo, né, se alterou. Eu acabei tendo que formular agora, né, no momento aqui, as adequações. Eu mandei no grupo aí da turma uma sugestão, né? E estou terminando de redigir agora, ó. Mas é basicamente isso. E caso tenha algum detalhe para corrigir, eu peço a confiança, o voto de confiança de vocês, para que vocês me deem a oportunidade de corrigir até a correção final da ata. Mas alguns detalhes, né? Porque o encaminhamento final é nesse sentido que a gente conversou. Tá claro. De fato, eu acho que o texto final, os detalhes do texto final, ele podem ser ajustados, mas a sua estrutura tem que ser no sentido de que a empresa seja intimada a apresentar os catálogos técnicos que identifiquem perfeitamente os produtos, e não só isso, também apresente as características que atendam às especificações do produto conforme normatização de ABNT ou algum outro órgão. Tá? Tá. Esse item que você colocou no segundo, com a juntada do
documento, o responsável técnico da empresa deve apresentar sua manifestação. Eu acho que ele não deve se manifestar no sentido, porque manifestação ele vai entrar no mérito de dizer que aquilo que a empresa fez é o correto. O que se deve pedir é que toda a informação prestada seja assinada por responsável técnico, por engenheiro responsável técnico, por aquelas informações. Então, sem a manifestação dele, ele deve descritivamente dizer acerca dos produtos, suas características e o atendimento às especificações. E, de fato, Pedro, aquilo que a Mara disse, e aí já fica gravado que nos quesitos devem ser feitos quesitos que naquelas posições que possivelmente elas poderiam ser enquadradas, deve ser feito a pergunta se ela atende aquela característica, como exemplo, aquela da pressão. Deixa eu ver aqui de forma bem rápida, se eu já acho aqui como seria o quesito em relação a isso. Vou fazer a pergunta da pressão também. Se me permitem, a minha preocupação... Paulo está falando? É só completar. Por exemplo, para que ela se enquadre ou não no 3917-3100, a pergunta deve ser: é um tubo flexível que suporte uma pressão mínima de 27,6 MPa? A pergunta seria essa, né? Para saber se ela seria no 31 ou não. Aí viria as questões para enquadrar no 32 e nos seus itens, e assim no 33. Então, deve ser feito até chegar na posição proposta. A posição proposta ela é residual, então, se ela não atender nenhum outros itens anteriores, claro que seria no último. Pode completar. Justamente por posição... O Paulo, ficou mudo. Não, é que eu parei de falar agora. Está ouvindo? É que atrasou aqui para mim. Deu um gap aí. Voltou. Agora voltou. A minha preocupação é justamente essa, porque assim, eu entendo que os critérios que deveriam ser colocados são só critérios objetivos. É isso ou é aquilo? Atende ou não atende? É A ou é B? A pressão é acima ou abaixo de tanto? Mas outros critérios eu não colocaria para a empresa. Eu não pediria catálogo para a empresa, até pediria catálogo para reforçar as respostas, que embasa as respostas. Mas não que partir de um pedido genérico de catálogo. Eu tenho que fazer perguntas do tipo: a pressão é maior ou menor? Isso aplica tem tal aplicação ou não tem tal aplicação? E colocar aí sim catálogos que confirmem essas informações. Essa é a minha preocupação. Porque senão, aí eu concordo com o conselheiro Márcio, que se não for para ser perguntas objetivas, aí eu preciso de laudo técnico. É o que eu pedi para fazer, Arnaldo. Eu pedi ao voto de confiança para fazer até a correção da ata. Presidente, só vou ficar um minutinho ausente, porque eu preciso ir ao toalete. Assim que terminarmos o julgamento desse, eu vou dar um intervalo. De fato, então... Aí, Arnaldo, eu concordo com você, com o Márcio, foi o que eu falei. Pegar cada palavra e perguntar sim ou não. Por exemplo, 3917. Aí ele colocou eu estava olhando até aqui agora, ele colocou a fiscalização 3917-3300. Outros não reforçados com matérias, nem associados de outra forma com matérias com acessórios. Aí pergunta, é reforçado? Não. É associado? Não. Tem acessório? Perfeito. É isso, entendeu? Porque eu já estou fazendo isso no corpo do voto. Eu só vou elaborar esses requisitos e passar para vocês depois. Isso aí você fala, é tubo rígido? Ou é flexível? Né? Ele é endurecido?
ou de plástico celulósico. Você tem que perguntar uma por uma das palavras, pega o texto e faz... Porque é só pergunta objetiva, porque aí o técnico, ele tem responsabilidade técnica dele, ele está assinando, e ele vai responder. E o catálogo, Arnaldo, é justamente para reforçar essa resposta dele. Né? Aí, porque se ele respondesse, olha, ele não é flexível, a gente olha no catálogo, lá tá, a gente, né, é um caso de... Por isso, Márcio, Mário, que eu estava dizendo que para mim o mais importante são as perguntas. O catálogo é como reforço, não está no início do pedido ali de diligência. Perfeito, Arnaldo. Pessoal, a gente não vai conseguir fazer a redação final agora, mas até para efeito de proclamação do resultado e para que fique registrado, então, por maioria de votos, resolvendo converter. Presidente, ainda que eu não tenho dúvida que o conselheiro Pedro vai ser cirúrgico aí nas perguntas, mas eu vou pelas conclusões, porque acho que eu preferia o laudo. Tá, ok. Mais conclusões. Tá. Então, para aquilo que eu estava falando, para efeito de... Mara quer falar? Antes de proclamar o resultado? Não, tá. Então, para efeito de proclamação de resultado, por maioria de votos, a conversão do julgamento em diligência para que seja elaborado os quesitos a serem respondidas por responsável técnico da empresa, no sentido de, para cada um dos itens, subitens das posições em questão, seja confirmado, seja respondido, se atende ou não o requisito do texto daquela posição, daquele subitem. Perfeito. Tá? E com a manifestação da unidade de origem. Perfeito, presidente. Pedro, na hora de elaborar, então, vai constar mais ou menos isso. Posso até já colaborar com você depois nesses quesitos, mas quando for para aquele período de retificação da ata, eu peço que todos analisem e a gente converse. Então, esse é o item 71 da pauta, final 2016-22, cronos acessórios, conversão do julgamento em diligência com elaboração dos quesitos para que se responda o atendimento ou não às exigências, aos requisitos que constam especificamente no próprio texto da TIP, em cada uma das suas posições, itens, subitens. Vencido o conselheiro Elcio, entendia que o processo estava apto para a decisão de mérito, e o conselheiro Márcio votou pelas conclusões. Então, este é o resultado. Consta aí também, senhor presidente, consta aí também a apresentação de documentação comprobatória? Precisa constar aí, não? Sim, vai constar. Eu já até mais ou menos já escrevi que deve apresentar, confirmando as informações, catálogos com especificações técnicas. Um catálogo com especificações e características técnicas e que atendam às normas de regulação da atividade, da fabricação dos produtos. Mas aí a gente adequa esse. Pessoal, então esse é o item 71 da pauta. Vamos fazer o intervalo, depois a gente volta com os demais. Presidente, só uma pergunta. Os 70 e 71 são da Crona também. E eles são conexos. Só que eles dependem totalmente desse. Pra vocês terem uma ideia, a DRJ nem no mérito do crédito entrou. Ela só falou, no auto de infração lá foi negado, vou negar aqui também. Né? Então, a minha dúvida é só se a gente baixa esses em resolução também ou se sobresta esses aqui. Mas, Pedro, vamos conversar, vamos entrar no julgamento deles após o intervalo, que ainda pode ter discussões e debates nesse sentido. Então, vamos fazer o intervalo.
Até já. 10 minutos, mais ou menos, e a gente volta. Por favor, apoio, interrompa a gravação. Gravação